Então depois que você instalou o seu After Effects aí no seu computador e você abriu o After pela primeira vez, é isso aqui que você vai enxergar. Essa é a carinha do After. Na realidade não é bem isso daqui, né? Porque aqui eu já tô com um projeto aberto, projeto inclusive real, né? Um projeto que eu fiz para um cliente aqui da produtora. E no caso, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre a dinâmica de trabalho aqui do nosso After Effects, tá certo? Para vocês entenderem como que funciona a questão das composições, as questões de camadas, o que é o render e esse tipo de coisa. Eu quero deixar bem claro para vocês, uma coisa que eu preciso alertar vocês, que se vocês já têm um certo conhecimento em edição de vídeo antes, isso é essencial para você trabalhar com o After Effects. Então se você já sabe aí o que significam alguns termos como frame rate ou FPS, render, esse tipo de coisa, proporção, largura e altura, esse tipo de coisa aí vai ser muito interessante para você aprender o After com mais facilidade. Se você não sabe, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um material de apoio aí embaixo, tá certo? Que é um vídeo que eu fiz lá pro meu canal Brainstorm Tutoriais, onde eu falo sobre uma espécie de dicionário para iniciantes, para vocês entenderem o que significam esses termos, tá ok? Pelo menos vai dar uma noção e vai ficar mais simples de vocês sacarem aí as coisas aqui dentro do After, tá certo? Mas é o seguinte, pessoal, o After Effects, como eu falei anteriormente, ele trabalha com composições e camadas. O que são essas composições e camadas? As composições são como se fossem mini projetos aqui dentro de um projeto maior do After Effects. Pensa o seguinte, por exemplo, a gente tem esse projetão aqui chamado Comps e Camadas, que é o projeto onde eu estou explicando para vocês como funcionam essas composições e essas camadas. E dentro desse projeto grande, eu tenho, por exemplo, aqui dentro esses projetos menores, digamos assim, que são as composições. No caso, aqui eu tenho dois, né? Um exemplo de pré-comps e um exemplo de comps e camadas. Então, para vocês entenderem isso de uma forma simples, as composições são projetos específicos dentro de um projeto maior do After Effects. E são nas composições que a gente aplica todas essas configurações que eu estava falando para vocês, de velocidade de frames por segundo, proporção, esse tipo de coisa. E no caso, você pode ter muito mais de uma composição dentro de um projeto. Então você pode, por exemplo, criar coisas muito diferentes, com configurações completamente diferentes uma das outras, tudo dentro de um único projeto, sem ter preocupação de ficar criando vários outros projetos, vários outros saves aqui dentro do seu computador, tá certo? Aqui dentro desse meu projeto, então, eu tenho essa minha composição aqui, que é uma animação do logotipo do meu cliente, e eu tenho uma outra composição que tá aqui, ó, que é essa animação aqui de um personagem dentro de um quarto e tal, que faz parte do filme que a gente estava produzindo para esse cliente. E no caso, eu poderia, por exemplo, criar uma nova composição e juntar essas duas composições que a gente tem aqui. É uma possibilidade que a gente tem, tá certo? E não necessariamente, como eu tinha falado, essas composições precisam ter as mesmas configurações. Então, por exemplo, se eu quiser criar aqui essa composição com uma configuração de frame rate X, eu posso vir aqui e criar uma outra com configuração de frame rate Y e depois juntar as duas numa composição só e fazer o que eu quiser aí para montar o meu filme. O que vocês têm que entender é que vocês podem criar isso à vontade com as configurações que vocês quiserem, sem a necessidade de criar novos AEPs, novos projetos do After Effects, né? Então as composições são como subprojetos. Se você é um cara que veio lá do Adobe Premiere, você vai sacar que as composições são exatamente como as sequências do Adobe Premiere, tá ok? Se você é um cara que veio do Vegas, o Vegas não tem um recurso aí que tem projetos dentro de projetos. Então isso seria um pouco mais complicado, você tem que entender isso nessa outra explicação que eu te dei, tá ok? Mas é basicamente isso sobre composições. Pensando agora em camadas. Se as composições estão dentro de um projeto maior do After Effects, as camadas estão dentro das composições. E são elas que a gente utiliza para construir as coisas aqui dentro do After Effects. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui esse projetinho, né? O meu projeto de exemplo de composições e camadas. Aqui, como a gente tem esse olhinho aqui, ó, significa que a gente está vendo 3 camadinhas. Cada uma dessas linhas aqui, com esses nomes diferentes e com esses números que vocês estão vendo também,
significa que a gente tem uma camada diferente. Então, por exemplo, aqui a gente tem a camada 1 ligada, a camada 4 e a camada 6. O que a gente tem nessas camadas? Essa primeira camada aqui é uma camada chamada de camada de ajuste. Vou explicar isso para vocês num futuro próximo. A gente tem a outra camada aqui, que é o logotipo do meu cliente. E temos também uma camada de fundo, que é a camada do background, né? Esse fundo branco que vocês estão vendo. Então aqui a gente tem uma composição com 3 camadas, né? Apesar da gente ter 6 aqui, apenas 3 estão em uso. Se eu viesse, por exemplo, aqui mais à frente e desligasse essa camada e ligasse essas outras, a gente poderia ver que a gente tem mais coisas aqui, ó. Então agora a gente tem outras camadas. E essas camadas, como vocês devem imaginar, elas se sobrepõem, tá ok? Quer ver? Deixa eu desligar essa primeira aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui a camada do logotipo do meu cliente e aqui eu tenho essas duas camadas que estão aqui hierarquicamente acima, né? Então, a camada do moço aqui, ó, do Arthur, ela tá no número 2, ou seja, ela tá acima da camada da Fabi, que é a número 3, que tá acima da camada do logotipo, que é a camada número 4. Então, por exemplo, se eu posicionar o Arthur aqui na frente do logotipo, ele vai ficar por cima do desenho, né? A Fabi é a mesma coisa, só que a Fabi vai ficar embaixo do Arthur, né? Porque, hierarquicamente, ela tá aqui embaixo do Arthur. Se a gente modificar aqui a posição, eles mudam aqui a hierarquia e a gente vê um na frente do outro, tá certo? Se você já sabe trabalhar com Adobe Photoshop, você não vai ter dificuldade nenhuma para entender isso daqui, porque é exatamente a mesma coisa do Photoshop. Se você também trabalha com Illustrator, também é a mesma coisa. As camadas aí funcionam com essa hierarquia, tá ok? Quanto mais próximo do 1, o número mais à frente ou mais acima está o objeto. Para ficar mais claro, vou mostrar para vocês aqui, ó, esse outro. Aqui a gente tem uma composição de 61 camadas, como vocês podem ver. Então a gente tem camadas aqui para tudo. Por exemplo, eu tenho essa camada aqui do fundo, que é uma camada só da imagenzinha da cidade aqui atrás. Eu tenho uma camada aqui em cima, que é a camada do meu personagem. Ó, se eu desativar ela, ele some. Eu tenho camadas para cada um desses objetos aqui dentro do quarto. Por exemplo, aqui eu denominei, aqui a gente tem a bola, por exemplo. Ó, presta atenção na bolinha aqui, a gente desativa e ela some. Se eu jogar essa bola lá para trás, lá para baixo na realidade, ela vai acabar sumindo porque ela vai ficar atrás dos outros objetos. Na realidade, aqui isso não aconteceu porque trata-se de um objeto 3D, que vocês vão entender também por que isso não aconteceu, tá? Mas se a gente estivesse falando de uma composição 2D, isso iria acontecer, ela iria lá para trás, tá certo? Então a questão é a seguinte: você tem essas camadas aqui dentro do After, elas funcionam com essa determinada hierarquia, tá ok? Para vocês entenderem isso de uma vez por todas, eu sugiro que vocês façam um teste aí, vão criando essas camadas através de vídeos, para vocês entenderem isso de uma vez, só realmente colocando esse conteúdo em prática, tá ok? Daqui a pouquinho, nas aulas aí pra frente, vocês vão poder baixar projetos meus e vocês vão conseguir entender essa hierarquia, conseguir entender como isso funciona. Então, esse é o conceito mais básico do After Effects, composições e camadas. Mais pra frente, a gente vai falar também de render, que o render nada mais é do que transformar todas essas informações que a gente construiu dentro das nossas composições, com as nossas camadas, em um arquivo de vídeo, que você vai poder rodar no Media Player, que você vai poder colocar no YouTube, colocar no Vimeo, no Facebook, em qualquer lugar, tá ok? Então, o processo de render é a transformação dessas composições, desses projetos, no arquivo de vídeo, beleza? É esse conhecimento básico que vocês precisam entender da dinâmica de trabalho aqui dentro do After Effects. Isso aqui é essencial, como eu disse no início, se você já conhece vídeo, vai ser ótimo. Se você já conhece o Photoshop, vai ser muito melhor ainda, porque esse conhecimento também é essencial para vocês. Mas se você nunca usou nenhum desses softwares, não tem problema, vamos seguindo aí que você vai entendendo devagarzinho como todo esse processo funciona.